Boa noite, queridas irmãs, amigas. Tudo bem com vocês? Tudo bem, gente? Ah, que bom ouvir a voz de todas. Quem ficou curiosa com o tema de hoje? Curiosa? Sonalista ficou? Muito bom. Gente, mulher é curiosa. Quem ficou curiosa com o tema de hoje? Talvez curiosa não seja a melhor palavra, eu acho, para definir, né? Eu acho que a gente quer logo saber qual é o segredo, não é? Qual é o segredo para a felicidade? Como eu posso ser feliz? E essa é uma pergunta que o ser humano faz desde o princípio. Desde o princípio. E a gente corre a nossa vida toda atrás da felicidade, buscando ser feliz, não é verdade? Por que será que a gente passa a vida toda buscando felicidade? Porque Deus nos criou para sermos felizes. Quando Deus criou, antes de Deus criar o homem e a mulher, Deus preparou cada detalhe do universo pensando na criação do homem. Eu acho que a gente vai tentar entender um pouquinho do coração de Deus quando a gente tem que receber visita em casa. Principalmente quando é para hospedar, dormir, onde a visita vai circular, né? Em toda a casa ou então na maior parte da casa. Nós, mulheres, gostamos de deixar tudo impecável. E às vezes a gente deixa de receber visita porque a gente acha que tem um pelinho de gato em cima do sofá, né? Por qualquer detalhezinho a gente nossa, eu vi um vídeo esses dias e eu chorei de rir. Como a mulher imagina que a visita vai ver a casa? E aí mostra lá a pessoa aspirando a poeira debaixo do sofá, ou seja, coisas que ninguém vê, que só a dona de casa que sabe, né? Então, quando a gente vai receber visita, a gente procura cuidar de todos os detalhes para que a visita que a gente vai receber se sinta muito confortável, se sinta querida, não é verdade? E eu me lembro, no início do meu casamento, quando a gente recebia visita em casa, pensa, eu cuidava de todos os detalhes que eu conseguia imaginar para receber a visita. E aí, por exemplo, né, eu preparava lá, sei lá, um café da tarde, né? E aí colocava tudo, né, aquele tanto de coisa que às vezes a gente acha que a pessoa vai passar assim horas comendo, né, e ela come só um pãozinho de queijo e um cafezinho, mas a mesa tá lá, linda e maravilhosa. E eu lembro que no início do casamento, às vezes o Davi, gente, é impressionante, né? Ele perguntava, tinha aquele tanto de coisa na mesa, mas ele perguntava sempre se não tinha algum item que estava faltando. E aí eu queria esganar ele, né? Porque assim, a gente quer fazer tudo para não ter falta nenhuma. Enfim, hoje ele não faz mais isso, né? Ele aprendeu, conversei com ele. Enfim, Deus criou o homem e a mulher para ser feliz. Deus preparou todo o universo que colocou o homem e a mulher num jardim que tinha tudo que a gente precisava lá. Toda sorte de árvores frutíferas, imagina o paraíso, ela era lá, não faltava nada. E além de tudo isso, Deus ia conversar com o homem no final do dia. Quer coisa melhor? Você está num lugar onde você não precisa de nada, você pensa num negócio, tem lá. Você pensa em outra coisa, tem lá, né? Não precisava nem pensar que roupa que a gente, né, que a Eva ia colocar. Né, ela já estava linda e maravilhosa. Hoje a gente tem um trabalhão, né? Que roupa que eu vou na reunião, enfim. Deus criou o homem para ser feliz e para ter tudo. Só que quando o homem pecou, o que aconteceu?
ele perdeu a conexão com Deus. E aí foi instaurado no nosso interior um buraco enorme, um vazio. E é por isso que a gente corre atrás de tantas coisas. E vocês já perceberam? Eu vou dar um exemplo bem banal. Nossa, que sonho comprar aquele vestido. E aí você fica ali juntando dinheiro e tal, o vestido é super caro, você namora o vestido, nananã, eu preciso daquele vestido, nananã. Depois de um tempo você consegue o vestido, consegue comprar o vestido. Depois que compra o vestido, parece que não tinha sentido nenhum, né? Aí a gente vai criar um outro desejo para satisfazer, para a gente ser feliz. Dei um exemplo banal, né? Então, a gente pode dizer, isso faz parte, né, da nossa humanidade, a gente vai buscando se suprir, tampar o vazio de diversas formas. E a gente pode dizer que a busca da felicidade, às vezes, né, se resume a duas coisas: busca de prazer e a busca de sentido para a vida. A gente pode dizer que talvez sejam dois itens extremamente importantes para a gente ter felicidade. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre a história de uma mulher que vai nos ajudar a compreender como nós podemos ser felizes. Essa história está registrada em João capítulo 4. Quem tiver a Bíblia pode seguir comigo e eu acho que o Lucas vai projetar, né, Lucas? Então vamos lá. E eu vou pedir que alguém me oriente no tempo, tá? Por favor. É a história da mulher samaritana. Talvez muitas de vocês já tenham escutado essa história. Então eu vou lendo com vocês e a gente vai desfrutando junto aqui dessa história. Eu vou ler na versão King James atualizada. Por isso, quando o Senhor soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era-lhe necessário atravessar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber. Vamos até aqui. Fala que Jesus estava saindo da Judéia para ir para a Galiléia, mas aqui fala que era necessário atravessar por Samaria. Não era tão necessário assim, se a gente for olhar a geografia, que eu não consegui um mapa para mostrar. Mas não era necessário ele passar por Samaria. Mas fala que ele teve necessidade, era necessário para ele passar por ali. Tinha um propósito. É como se ele tivesse uma missão quando ele pensou em passar por Samaria. E lembrando, né, Jesus era judeu e Samaria, os samaritanos eram considerados inimigos dos judeus. Então, não era muito legal, né, um judeu passar por Samaria. Mas Jesus quis passar. E aí ele andou, e cansado da viagem, ele sentou à beira de um poço, a hora sexta, que é meio-dia, ou seja, quando o sol está a pino, no maior calor do dia, e chega uma mulher ao meio-dia para tirar água do poço. Primeiro, naquela época, gente, meio-dia é horário de almoço, né? Geralmente, as mulheres iam tirar água do poço no momento mais fresco do dia, ou muito cedinho, ou então no entardecer do dia anterior, porque aí quando você acorda ou logo cedo pela manhã, você já tem água em casa para fazer as atividades domésticas. Mas o que será que essa mulher, por que será que ela ia buscar água no poço ao meio-dia, no calor? Porque provavelmente meio-dia não tinha ninguém ali, né?
E aí Jesus inicia um diálogo, o que é muito estranho, porque naquela época o homem não podia conversar com uma mulher em público. Primeira coisa esquisita. Segunda coisa estranha, um judeu conversando com uma mulher samaritana. Mas ele estava ali. E quem era essa mulher? Por que ela estava ali para buscar água ao meio-dia? Vocês notaram que fala aqui que é uma mulher de Samaria? Por que será que não tem nome? Eu fiquei pensando nisso. Uma anônima. Ô coisinha, ô fulana, ô trenzinho. É tão pejorativo, não é? Não fala o nome dessa mulher. Quando a pessoa é muito importante, a gente gosta de falar sempre o nome dela, de valorizar. Queridas irmãs e amigas, a gente está falando de uma mulher que tinha uma má reputação naquela época. Ela era uma mulher, para aquela sociedade, insignificante. Ela vivia à margem da sociedade, ela tinha uma reputação duvidosa, né? Por que será? E a gente vai descobrir mais para frente. E Jesus, ele se coloca ali, arriscando a sua própria reputação, ao conversar com uma mulher de reputação de moral duvidosa, samaritana. E aí ele começa a puxar assunto com ela. E olha que interessante, como Jesus inicia uma conversa. A gente fica desajeitado, né? Quando a gente tem que conversar com alguém, você entra no elevador, a gente não sabe se pega o celular, se olha, se tem alguém, né? E aí, geralmente, aquela conversinha de elevador, nossa, hoje está tão quente, né? Ou, nossa, que chuva hoje, né? E tal. Mas você fica doida para sair logo dali. Porque a gente não sabe muito como abordar as pessoas em alguns momentos. Mas Jesus, ele aborda aquela mulher de reputação péssima, pedindo, falando de uma necessidade dele. Olha que interessante, quando você fala da sua necessidade para alguém, isso gera empatia, a pessoa se abre. Jesus falou, me dá um pouco de água, eu estou com sede, estou cansado. Imagina, né, Jesus ali transpirando, mostrando a humanidade de Jesus. Jesus é acessível. E aqui no versículo 8 fala, pois os seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimentos. Imagina a cena, 12 discípulos, Jesus fala assim, vocês 12 vão para a cidade comprar alimento e fica sozinho com a mulher. Por que Jesus fez isso? Precisava de 12 para comprar pão, por exemplo, para 13? Esquisito, né? Queridas irmãs e amigas, Jesus, ele sempre vai criar um pretexto para estar a sós com você. Às vezes, na nossa vida, a gente não entende por que de repente parece que todas as pessoas somem. Quando isso acontecer com você, lembre-se, Deus está querendo falar alguma coisa com você. E vamos continuar. Então lhe respondeu a mulher de Samaria, como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana, pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos? Jesus respondeu a ela, se conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que pegar a água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Começou o diálogo. Que diálogo difícil de entender, né? Jesus fala, me dá água.
E aí ela fala, não, mas você não tem nada para pegar essa água. E aí Jesus falou, se você soubesse quem é que está falando com você, você é que me pediria a água. Ela deve ter, né? O que você está falando? E aí ela começa aqui a falar também algumas coisas e tal. E aí Jesus começou a se aprofundar na conversa com ela, mas ela não estava percebendo. Ele falou, se você continuar bebendo dessa água aí, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu tenho para te dar, você, do seu interior, você vai beber essa água, você vai ficar saciada e você ainda vai transbordar água. Nossa, que isso, né? Aí a mulher falou, é como se Jesus estivesse falando para ela, olha, tudo aquilo que você vive buscando para você ser feliz, nesse poço aqui, às escondidas, vocês acham que as mulheres da época queriam se relacionar com essa mulher? Não. Ninguém queria conversar com essa mulher. Que chato isso, né? Vocês já conversaram com alguém que está olhando para o celular, que está nem aí que você está falando? Você perde totalmente o interesse, não é? De falar. Essa mulher vivia essa sensação constantemente. Ninguém queria conversar com ela. Aí vem um homem judeu, começa a dar papo ali para ela. E aí, Jesus já sabia quem era essa mulher. E Jesus falou para ela, todos os prazeres que você tem buscado para se saciar nesse poço, ele vai acabar. Você vai beber, você vai continuar tendo sede. Mas eu tenho uma água para te dar, eu tenho um prazer para te dar, eu tenho uma felicidade para te dar, que você nunca mais vai ter sede e você ainda vai jorrar, você vai transbordar de alegria, você vai transbordar. Irmãs, nós vivemos hoje numa sociedade onde o imperativo é ser feliz. Não tem, né? As pessoas ficam incomodadas por sentir um pouquinho de tristeza. Já acabou meu tempo? Uau! Tá bom, eu vou correr. Não fique triste, coma. Não fique triste, compre. Não fique triste, viaje. Não fique triste, vai para as redes sociais. Busque curtidas. Para todos os gostos. E essa mulher então disse, já que então existe a fonte da felicidade, me dá então dessa água. Lógico, a gente quer a solução dos nossos problemas, então me dá dessa água para que eu nunca mais precise vir aqui buscar. Não é isso que a gente quer? Então me fala o segredo da felicidade logo para resolver os meus problemas. E aí Jesus vira para essa mulher e fala assim, tá bom, vai e chama teu marido, volta aqui. O que tem a ver? Essa mulher, irmãs, eu não vou continuar lendo porque vocês já perceberam que não vai dar tempo. Essa mulher, ela tinha 5 maridos. E o marido que estava com ela, a pessoa, marido não, que estava com ela atualmente, não era marido dela. Então ela estava no 6º relacionamento. O que essa mulher mais queria? Prazer, felicidade, ser amada, ser protegida, mas não dava certo. Trocava de marido, não, eu acho que é por causa disso, agora com esse vai dar certo. E nunca dava certo. Mas por que será que nessa altura desse diálogo aqui, Jesus fala para ela do problema dela? O Senhor oferece a solução para ela, mas depois vem para expor o problema dela? Que estranho, né? E eu vou dizer para vocês, Jesus, ele não chega para expor os nossos pecados, nesse sentido pejorativo, né? Ele não chega para expor os nossos problemas. O Senhor, ele expõe, ele fala conosco para tratar aquela dor e depois ele se dar a nós. Ou seja, a gente quer resolver o problema da nossa vida e seguir adiante. Mas o Senhor, ele não quer só que você prossiga
feliz, mas o Senhor também quer curar aquilo que é problema para você, aquilo que é questão para você. O Senhor se interessa sim nas suas questões. E aí, ela responde para ele, sim, né, sobre o marido, e aí ela falou, nossa, você é um profeta. E depois ela começa a perguntar para ele sobre o lugar de adoração, ou seja, ela mudou completamente de assunto. Quando tocou na ferida dela, ela mudou de assunto. E a gente é assim, não é? Eu vejo o Natanael e a Raquel lá, esses dias eles brigaram, acho que o Natanael bateu na Raquel, alguma coisa assim, ela veio chorando, e eu falei, o que foi, filho? O que foi, filha? Ah, o Natanael me bateu e tal. E eu fui, Natanael, o que você fez com a Raquel? Ele, intention. Tão pequenininho, mas assim, já desconsiderando totalmente o que eu estava falando, né? Desviando o assunto. A gente é assim. A gente não quer saber de tratar. A gente vai vivendo a vida, coloca a poeira embaixo do tapete e quer ser feliz. E Deus se importa sim com as nossas questões. E aí Deus chega para ela e fala assim, olha... Porque ela pergunta sobre lugar de adoração, o Senhor foi educado, respondeu para ela. E aí Jesus fala assim para ela, mas a hora está chegando e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus estava querendo falar para essa mulher? Olha, você está preocupada com os métodos, com questões religiosas, e eu estou preocupado em você, mulher, estou preocupado com você, eu quero adoradores, eu estou preocupado com as pessoas, eu estou preocupado com você. E o Senhor fala isso para nós hoje, queridas irmãs. O Senhor, Ele quer nos fazer feliz, Ele quer curar as nossas dores, e Ele quer que nós sejamos essas mulheres adoradoras, que o adorem em espírito e em verdade. E esse diálogo continua, né? E Jesus se revela para essa mulher, para uma mulher Jesus se revelou, hein? Como o Messias. E aí, sabe o que acontece? Os discípulos chegaram, ficaram chocados, vendo Jesus conversar com uma mulher samaritana, adúltera, mas ninguém teve coragem de falar nada. Ninguém teve coragem de falar nada, só ficaram observando a cena. E aí essa mulher, depois de conhecer com quem ela estava falando, com a verdadeira fonte da felicidade, ela pegou o cântaro dela. Tem a imagem de um cântaro aí, Lucas? Cântaro, né? É como se fosse um vaso grande que elas usavam naquela época para tirar água do poço. Olha como que isso é simbólico, ela abandona o cântaro dela, ou seja, ela não precisa mais daquele objeto para reter pouca água, porque agora ela tem a fonte com ela. Queridas irmãs, muitas vezes a gente está indo buscar a nossa felicidade em algo construído pelas mãos humanas. O poço representa isso, e poço inclusive tem conotação negativa às vezes, né? Nossa, caí, estou no fundo do poço, né? Não tem problema nós buscarmos prazeres. Inclusive, o Senhor deseja, né? Tem um versículo que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. O problema nosso é quando a gente acha que poço é fonte. Quando a gente acha que só ter prazer vai nos trazer o verdadeiro sentido para a nossa vida. Deus quer sim que sejamos felizes, Ele nos dá coisas, Ele nos dá relacionamentos, Ele nos dá situações prazerosas, mas a fonte não é nada disso. E se a gente busca a felicidade nessas coisas, e às vezes a gente fica obstinada nisso, eu quero isso, eu tenho que ter isso, a gente perde o nosso foco. E essa mulher, o final da história dela, aqui para encerrar, de uma mulher que ninguém queria se relacionar, que ninguém queria nem escutar o que ela tinha para dizer, ela abandona o cântaro dela, porque ela tinha encontrado a fonte da felicidade, e ela começou a sair falando para todo mundo, porque ela tinha sido curada da vergonha dela, da culpa dela, Deus tinha perdoado, né? Jesus tinha perdoado, ela sai falando de Jesus para as pessoas.
Olha que interessante isso. O nosso encontro com Jesus muda a nossa vida. Se vocês prestarem atenção, ela começa falando com Jesus, chamando ele de judeu, depois de Senhor, depois de profeta e por fim de Messias. Irmãs, quanto mais a gente fica na presença de Deus e desenvolve um relacionamento íntimo e profundo com Ele, mais dele nós vamos conhecendo. E é isso que a gente vai sair para falar para as pessoas. A ponto das pessoas, né? Naquela época, no final, eles desejavam escutar o que aquela mulher estava falando. Então, queridas irmãs, como posso ser feliz? Toda mulher deseja ter um relacionamento feliz. Toda mulher deseja ser amada. Toda mulher deseja ser protegida. Quer tudo isso e muito mais? Você quer a fonte? E ainda que isso transborde de você para outras pessoas? Tenha um encontro com Jesus e permaneça nesse encontro e depois sai falando desse encontro para as pessoas. Isso vai te trazer prazer, alegria, senso de propósito e plena felicidade. E agora, para completar e deixar ainda mais rico essa como posso ser feliz, queria chamar aqui a Lânia, que é a avó de gêmeos, viu, gente? Amém, amadas? Muito difícil falar depois da Mariana. Não é nem justo isso. Acho que nem precisava, né? A gente já podia ir embora para casa, que já estava bom. Mas ela falou uma coisa aqui tão interessante, de onde é que você busca, né, a sua felicidade, né? Você busca num casamento perfeito, um corpo perfeito, né, uma viagem ao exterior. Tantas coisas a gente acha que traz felicidade. E é muito bom, tudo isso é muito bom, mas não é a verdadeira felicidade, né? Como a Mariana já disse, onde é que está essa fonte, né, da felicidade? E eu queria começar lendo com vocês 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Ora, se a nossa felicidade está em Cristo, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Aí eu estava buscando a revista, a linguagem de hoje, e eu achei muito interessante, que diz assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para essa vida, nós somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Por quê? Porque nós não somos desse mundo. Nós somos lá do alto. E Cristo não pode se limitar a esse mundo, né? Então, se a gente estiver buscando, ou se a nossa esperança, eu tenho esperança que o Senhor vai me dar um carro novo, eu tenho esperança, Ele pode te dar sim, mas o seu carro vai ficar velho, né? E aí, como a Mariana falou, né, você vai buscando, vai cavando esse poço, vai tomando dessa água, mas está sempre com sede, porque essa não é a verdadeira fonte, né? Então, nós precisamos, a nossa esperança, irmãs, não pode se limitar a essa vida, porque é muito pouco, né? O Senhor tem muito mais para nós. E aí, esse é o primeiro segredo, né? A Mariana falou sobre a curiosidade da mulher, mas vamos mudar o nome e vamos chamar de segredo. Então, eu quero falar com vocês sobre 8 segredos. É lógico que existem muito mais, mas hoje nós vamos tocar em 8 segredos e esse foi o primeiro. O segundo segredo está em Salmos 32, 1 e 2.
Bem-aventurado aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não considera iníquo e em cuja alma não há hipocrisia. Na linguagem de hoje, diz assim: feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más e que não age com falsidade. Irmãs, ninguém consegue ser feliz carregando o peso dos seus erros. Porque quando você sente o peso dos seus erros, dos seus pecados, das suas transgressões, você acha que vai ser castigado a qualquer momento. É como se uma espada estivesse sempre sobre a sua cabeça. Quem consegue ser feliz dessa maneira? Mas, amadas, o Senhor sempre está pronto a nos dar uma segunda chance. O que eu preciso fazer nesse segundo segredo? Pedir perdão. Eu preciso reconhecer os meus erros. Eu preciso confessar os meus erros. Eu preciso me arrepender. E eu terei os meus pecados perdoados. E essa faca, né, essa espada sobre a minha cabeça vai ser tirada. E isso é um peso a menos. É um alívio. E aí isso pode me gerar o quê? Felicidade, tranquilidade, paz. Porque os meus pecados serão perdoados. Eu vou falar mais rápido por causa do tempo, né? O terceiro segredo está no Salmo 37, o versículo 4. É difícil procurar na Bíblia de outra pessoa. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Aqui na linguagem de hoje, que a sua felicidade esteja no Senhor, e Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Irmãs, encham-se do amor de Deus. Encontrem satisfação no Senhor. Ele é a nossa verdadeira satisfação. Quando você busca em outras pessoas ou em outras coisas, certamente você vai se frustrar, porque as pessoas falham, as coisas estragam, acabam, né? Nós precisamos buscar, e a nossa satisfação deve estar no Senhor. E quanto mais próximo, né, que a Mariana até falou sobre isso, né? Quanto mais próximo eu fico do Senhor, quanto mais eu faço a vontade do Senhor, mais Deus vai atender o nosso desejo, desde que o desejo seja estar próximo do Senhor, depender do Senhor, fazer a sua vontade, e Ele satisfaz o desejo do meu coração. E essa é a fonte da nossa felicidade, né? E nós seremos sempre felizes, porque o Senhor não falha, né? O Senhor não erra. No nosso quarto segredo, está em Atos 20, 35. Por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que, mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. É mais bem-aventurado dar do que receber. Eu peguei na linguagem de hoje só esse final. Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. É mais feliz quem dá do que quem recebe. O quarto segredo é sermos generosas. Porque a felicidade, quando ela se multiplica, ela é maior. Então, quando você divide a sua felicidade com outra pessoa, na verdade, você está multiplicando a sua felicidade, o seu amor, né? Fazer outras pessoas felizes nos torna pessoas mais felizes, né? E como é que eu posso ser generosa? Com o meu tempo, com os meus bens, com o meu amor, né? O tempo, o que é esse tempo? Eu posso ouvir uma pessoa, eu posso conversar com uma pessoa, eu posso consolar, né? Então, ser generosa nos traz uma felicidade, que é a felicidade partilhada. O quinto segredo está em Filipenses
4, 6. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio de oração e súplica com ação de graças. Na versão atualizada diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Eu acho que um dos maiores problemas da atualidade é a ansiedade. Quem é que não tem ansiedade? Né? Eu sou uma pessoa super ansiosa. E eu acho que a mulher tem essa tendência, né, de ser ansiosa. Se você não tem, parabéns, porque é muito difícil, né? Então, o que a gente tem que fazer? Entregue os seus problemas para o Senhor. Não deixe que a ansiedade te roube a felicidade, porque com certeza é isso que a ansiedade faz. Uma pessoa que está sempre ansiosa, não tem como ela ser feliz. Confie em Deus, Ele vai te ajudar. E não se esqueça de agradecer, né? Quem é grato é mais feliz. Essa questão da ansiedade me lembra muito uma frase que a gente sempre ouve, né? Não mostra para Deus o seu problema, o tamanho do seu problema. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus. E aí tem uma musiquinha que os meninos, meus netinhos, gostam de ouvir, né, que a Maiara sempre coloca para eles ouvir, e eu sou apaixonada nessa musiquinha, e ela diz assim, você pode ser pequenininho, mas o nosso Deus é bem grandão, né, não tem como medir. Então, eu me lembrei disso aqui agora, que é um hino que eu gosto muito de cantar com ele, sabe? Adoro esse hino, porque ele está contando ali a história de Davi, né, que Davi era pequenininho e o Golias era grandão. Mas ele, com uma pedrinha, ele derrubou Golias, né? Por isso o nosso Deus é grandão. No nosso sexto segredo, Filipenses 4, 8. Concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensais. Na versão atualizada diz assim: por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Pensem em coisas boas. A gente tem a tendência, muitas vezes, de ficar com pensamentos negativos, né? Pensando coisas ruins, né? E isso certamente rouba a nossa paz, a nossa felicidade. Por isso, irmãs, quando você perceber que o seu pensamento está contaminado, se volte ao Senhor e comece a pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Assentado à direita de Deus Pai. Quando a gente pensa em Deus e agradece a Ele por tudo que Ele faz, certamente nós somos mais felizes. Nós precisamos mudar a nossa mente, porque, infelizmente, a nossa mente tem essa tendência, né? Às vezes o negócio é desse tamanhozinho, você vai pensando, quando você vê, o negócio cresceu de uma tal maneira que você não consegue controlar. Mas nós precisamos aprender a trocar a nossa mente pela mente de Cristo, né? A depender do Senhor, né? O sétimo segredo, Filipenses 4, 9. Tudo o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz estará convosco. Aqui a versão atualizada. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como com as minhas ações, e o Deus que nos dá paz estará com vocês. Amadas, não basta eu só conhecer, não basta eu só aprender, não basta eu só saber, eu preciso praticar.
Eu preciso colocar em prática o que eu tenho aprendido, o que eu tenho recebido. E nós temos recebido muito, né? Muita palavra, muito encargo. Nós precisamos colocar em prática. Porque quanto mais a gente vive essas verdades ditas na palavra, mais felizes nós seremos, né? Como Mariana disse, né, quando a gente vai aprendendo as características de Deus, quando nós vamos aprendendo o que está no coração de Deus, mais a gente vai se parecendo com Ele, né? E aí, com isso, nós aprendemos a perdoar, a ser grato, a ser generoso e a nos alegrar nele. E por último, não menos importante, o último segredo está em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E novamente vos afirmo, alegrai-vos. Na versão atualizada, tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Ser feliz é uma decisão. Eu preciso desejar essa felicidade. E nós que somos salvos em Jesus, temos muitas razões para ser feliz, mesmo quando tudo vai mal. Outro dia eu estava ouvindo, acho que era um pastor, não me lembro bem, e ele falava assim, às vezes você ora e não sente nada, não vê nada, e não acontece nada, né? Muito pelo contrário, às vezes você ora e as coisas até pioram, mas é aí que está o segredo, você continuar crendo, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir, mesmo sem ver o que se está acontecendo, se está mudando ou não. Simplesmente crendo naquele que é o autor da nossa vida, né? Então, se tem alguém aqui hoje que não tem certeza dessa salvação, que não tem certeza dessa presença de Deus em sua vida, hoje é o dia. Não deixa essa oportunidade passar, não. Porque a gente não está aqui por acaso, não. Foi o Senhor que nos trouxe aqui, né? E esse Deus, né, você, mesmo que tudo estiver mal, você tem a vida eterna, você tem a amizade de Deus, a proteção e o conforto de Deus. Então, nós não estamos sozinhas. E, por último, irmãs, eu quero dizer para vocês que a felicidade e a alegria tem nome e tem sobrenome. Jesus Cristo. Fora dele, irmãs, jamais. Nada. Você pode ter alegrias assim, sabe? Vem alguma coisa aqui que te alegra, no outro dia vem uma cacetada, né? E a gente vive muito isso, né? Por quê? Porque é o viver humano, é normal. Isso acontece, nós vamos passar muita... O Senhor falou, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, né? Esse bom ânimo, quem pode nos dar? Jesus Cristo. Só o Senhor, irmãs. Amém. Jesus é o Senhor.